Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Oh, saudade, viu? Das nossas aulas. Então, seguindo aí mais uma vez o nosso conteúdo, tá? Para segundo bimestre, a gente vai falar sobre os estados nacionais tardios. O que é estados nacionais tardios? São os estados, são as nações que se formaram mais tardiamente, por último, dentro dessa Europa. Então é a Alemanha e a Itália. No primeiro momento a gente vai ver a Alemanha, depois a gente vai ver o processo italiano. Tá? Quando você olha o mapa político europeu do início do século XIX, ele está completamente diferente do mapa que hoje nós temos ideia, né? Mais ou menos ali das nações. Não havia a Alemanha. A Alemanha era uma região com 38 reinos. Região essa resquício ainda desse Império Romano, que posteriormente a Áustria comandava de maneira direta e indireta, ou seja, nem todos os estados eram administrados diretamente por essa Áustria, alguns eram de forma indireta, e você ainda vai ter um ou outro estado independente, tá? Esses países eles vão acabar chegando, no caso da Alemanha e da Itália, chegando atrasados à corrida colonial. Tá? Mas, assim, inclusive as suas revoluções industriais, né, elas também vão ser bem tardias. Mas vão causar uma ruptura do equilíbrio europeu, luta pela redivisão do mercado mundial e tudo isso vai contribuir para a Primeira Guerra Mundial. No Congresso de Viena, lá quando Napoleão saiu do governo, ele tentou organizar ali esse mapa político europeu. E deu uma confusão, tá? Você tem duas grandes revoluções aí, 1830 e 1848, 1850 também, que de alguma forma tenta retornar com algumas monarquias, você tem quedas de império, você tem perdas, tá, territoriais por conta disso. No caso específico nosso, que é a Alemanha, a gente pode chamar de Sacro Império Romano Germânico, como havia dito, a maior parte das nações eram comandadas, organizadas, administradas diretamente pela Áustria. Outras eram de uma forma mais indireta e tinha um ou dois que era independente, tá? Independente. Esse reino independente, o reino independente mais desenvolvido que esse império tinha era o reino da Prússia. Era o reino da Prússia. Esse reino, ele é um reino que fica mais ao norte da Alemanha que nós conhecemos. É um reino que não tinha tanta interferência da Áustria. Tá? E por volta de 1862 ele vai ser administrado pelo chanceler da época, que é o Otto von Bismarck. E aí, vamos ver. Esse reino ele tinha uma certa dificuldade, porque o que acontece? Todos os reinos do Sacro Império Romano Germânico ou Confederação Germânica, tá? Você paga imposto. Então, para cada reino que você entrava, você pagava um imposto diferente. E não só imposto, você ainda tinha a questão da medição, né? As medidas eram diferenciadas. Trocando em miúdos, por exemplo, dentro da sua casa, para você ir de um quarto para o outro, você pagava imposto. Para você ir da cozinha para a sala, você pagava imposto. Sem contar que a questão do peso, né? Peso, medida, o que quer que seja, tivesse que medir, tudo você tinha que converter, porque em cada lugarzinho era algo diferente, né? Por exemplo, a questão da temperatura. No Brasil a gente usa Celsius. Nos Estados Unidos eles utilizam Fahrenheit. E aí você tem que ficar toda hora convertendo de um para o outro para você saber exatamente qual é a temperatura, né?
ter a ideia se aqui no Brasil, por exemplo, está fazendo, sei lá, 20 graus, o quanto é lá nos Estados Unidos, né? O equivalente, tá? Então seria mais ou menos isso. Então se dá um trabalho, sem contar que o produto final ele vai ficar bem mais caro, né? Porque os comerciantes que mais sofriam com tudo isso não vão querer ter prejuízo, tá? Então a questão econômica é que vai unificar essa Alemanha. Então entendam bem o processo de unificação. A unificação alemã ela parte da questão econômica que vai fazer com que ascenda, né, floresça aí o nacionalismo alemão e a partir daí o povo vai lutar para toda a unificação territorial, tá? Não se esqueça, essa unificação de impostos, por exemplo, ela tem um nome, chama-se União Aduaneira, que na verdade eles chamam lá de Zollverein. Esse nome é esquisito mesmo. Zollverein. Então o Zollverein, que é a unificação de impostos, é a união aduaneira que vai motivar essa galera a se unificar. Então você tem agora um único imposto e um único processo de medição, né, de peso, o que quer que seja nesse sentido. Então é uma coisa só. Então você pode perambular de um cômodo para o outro que não tem problema. Você já só tem aquele imposto para você pagar e a questão da medição é aquela. Pá, tabela, tá? Então isso vai facilitar muito porque os grandes comerciantes estavam tendo enormes prejuízos, tá? Então, a partir daí, você tem um crescimento nacionalista. Por quê? Desde 1820, toda a Europa é sacudida por esse conceito, né, de nacionalismo. O que é nação? Quem é esse povo desse determinado país? Qual é a religião? E acaba, inclusive, respingando no Brasil a formação do conceito de nacionalismo. E na Europa, né, que é o berço de tudo isso, não vai deixar, no caso da Alemanha, vai deixar de ser diferente. Mas entendo, esse processo de entendimento de nacionalismo, ele vem com a questão econômica. Primeiro a questão econômica, depois você pensa, tá, e o que é essa Alemanha? Pá, essa Alemanha é assim, 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 assado, tá? Aí a imagem do Otto von Bismarck, que é esse chanceler, tá? Ele é primeiro-ministro, como nós chamaríamos aqui. Ele que governa o reino da Prússia. Ele que governa o reino da Prússia. E é através do reino da Prússia que você tem o processo de unificação. Ele está lá governando a Prússia desde 1862. A unificação aduaneira ela tá dando certo e é isso que eles vão fazer, tá? Então eles vão esperar, digamos assim, que a Alemanha fique economicamente mais forte e a partir daí ver o que eles fazem. O Bismarck acredita que essa unificação, esse espírito nacionalista, ele só vai ser exaltado, tá, se envolver a Alemanha, né, a Prússia em algumas guerras, né, para terminar esse processo de unificação. Afinal de contas, são 38 reinos, mas todos falam a mesma língua e possuem a mesma cultura e tradição. Tá? São divididos, porém todo mundo se entende, todo mundo reza a mesma cartilha. E aí as guerras. A Prússia é envolvida em 3 grandes guerras. Que guerras são essas? A primeira delas é a Guerra dos Ducados. É uma guerra em que a Prússia vai guerrear contra a Dinamarca. O Bismarck promove essa guerra mais por uma questão de preparo, porque a Dinamarca não tinha como sobreviver, né, como resistir diante dessa Prússia, tá? Naquele momento. Então promove essa guerra e aí a Prússia pega dois ducados, tá? Tem o nomezinho deles aí bonito, tá? A outra guerra é a Guerra Austro-Prussiana. Ela vai acontecer em 66, ou seja, 2 anos depois, né, da Guerra dos Ducados. Uma guerra mais rápida.
Aí o Bismarck ele vai estar bem mais preparado em termos táticos, bélicos, tudo que vocês possam imaginar, e vai promover uma guerra grande. Por quê? Uma guerra agora contra a Áustria. Essa mesma Áustria que já vem desde lá de 1820, 1830, com o seu império em franca decadência, não está mais administrando tão bem assim. A Áustria é muito pequenininha, mas é um país que naquele momento tinha grandes influências nessa Europa, tá? Essa Áustria também ela vai estar ao mesmo tempo enfrentando as tropas italianas. A unificação alemã e a unificação italiana, elas ocorrem praticamente ao mesmo tempo. E não só isso, você tem outros movimentos de guerra dentro dessa Europa que faz com que essa Áustria, né, ela tá aí em desgaste, tá em desgaste. Então, a guerra contra a Áustria, inclusive a Itália participa, e aí rapidamente é vencida, né? A Alemanha vence essa guerra e a Áustria fica pro chinelo. A situação daí para a gente é só pior. Você até tem mencionado a Áustria como participante da Primeira Guerra Mundial, mas essa Áustria ela já está completamente, ela chega na Primeira Guerra Mundial completamente destruída, tá? E daí só para pior. A outra guerra já é uma guerra de maior importância. Por quê? Porque a França, que havia batido palma até esse momento, estava adorando a guerra aí, nesse crescimento alemão, percebeu o seguinte: se essa Alemanha conclui o processo de unificação, eles vão se desenvolver em termos econômicos. Então, é mais uma nação a disputar mercados consumidores. Lembrando, a França já tinha com a Inglaterra essa disputa. E agora vem correndo por fora mais uma nação. Aí, quem governava a França nesse momento? Era o Luís Napoleão, o sobrinho do Napoleão Bonaparte. Ele acaba envolvendo essa França em mais uma guerra. Tá? A França que também, em termos políticos, não vinha muito bem, em termos econômicos também, porque na América você tem já várias nações lutando pelo processo de independência. Tá? Você tem, inclusive no continente africano também, e aí essa França está assim, bem mexida. E aí a Prússia acaba provocando uma guerra contra os franceses, tá? Em 1870. Essa guerra é bem importante porque essa guerra vai humilhar essa França, mas assim de uma maneira que, nossa, que essa humilhação vai voltar mais tarde como forma de revanchismo. Um dos motivos pelos quais a França entra na Primeira Guerra Mundial é justamente contra a Alemanha, justamente para lembrar, né, a Guerra Franco-Prussiana, tá? Vencida essa Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha cresce e aí surge com esse nome, tá? Esse nome é para nós, a Alemanha, mas ela tem um nome específico que Confederação Germânica, alguma coisa nesse sentido, tá? A França acaba assinando um tratado, né? Se rendendo e aí aumentando ainda mais o revanchismo por conta disso. Mas acho que o principal mesmo é porque a França perdeu duas grandes regiões de suma importância. Que regiões são essas? Alsácia e Lorena. Guardem muito bem esse nome. Guardem muito bem esse nome. Alsácia e Lorena. O que tem de legal nessas duas cidades? Elas fazem fronteira com a Alemanha. São regiões ricas em minérios de ferro. E aí, com a aquisição dessas duas regiões, a Alemanha vai conseguir fazer a sua revolução industrial. Mas também, que economicamente ela será melhor do que a França e a Inglaterra juntas. Ela vai ser top. Ok? Então essa Alemanha, ela cresceu, está se expandindo
E aí a gente traz como consequência o que eu falei, a ruptura desse equilíbrio europeu. Agora você tem também a Alemanha, é uma Alemanha crescente, é uma Alemanha que quer participar de tudo, como é o caso da partilha da África, e como é o caso também, né, da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, para isso, eles vão promover alianças. Tá? É a política de aliança. E essa revolução industrial vem para matar, né, aí o mercado francês e inglês. Então, já viu no que vai dar isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham entendido esse processo de unificação alemã. Eu tentei fazer o resumo do resumo do resumo, o mais sucinto possível, para que vocês possam entender. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me procure. Qualquer dúvida que vocês tenham, não deixa passar, galera. Por favor, tá? Então, meus amores, beijo, tá? Fiquem com Deus e se cuidem, por favor.